E aí, gente, tudo bem com vocês? E aí, seus metaleiros? Bom? Você tá chegando aqui por agora, a gente vai fazer o vídeo do segundo ensaio do livro Art Heavy Metal, do Igor aqui. Se você não viu os outros vídeos, volta lá, assiste, depois volta aqui pra ver esse. A gente tá falando capítulo a capítulo aqui do livro do Igor. Já foram 2 vídeos até agora. O primeiro a gente fez uma introdução sobre a pesquisa, sobre os estudos, sobre a experiência do Igor. No segundo a gente falou sobre underground e agora a gente vai falar sobre cruz invertida. Isso. Um pouco mais, a gente sente aqui o ar mais... Ficando pesado. Uma atmosfera meio densa. E aí, assim, a gente percebe que as pessoas preconceituosas têm uma visão do heavy metal muito por isso, né? Esse ar de profanação, de... Ai, nossa, demoníaco. Muito herege, né? E aí você fala muito sobre isso no livro, né? Que você fala sobre a obra do Chan, que tudo tem a ver com o contexto, né? Onde está inserido e tal. O que te fez abordar esse tema e o que você gostaria de falar sobre? Eu tinha a intenção de falar sobre capas de discos, sobre o visual mesmo. E aí eu comecei a pensar sobre capa de disco, sobre logos de banda, de metal. E você começa a entender que o metal extremo aqui da região é muito importante, assim, ele é muito forte. Tanto que eu conto até quando eu fui no show do Violator e eu tava conversando com o pessoal lá em Goiânia. E aí eles falam, você é de Uberlândia e tal, a terra do sarcófago e tal. Então assim, a imagem que se tem daqui do Triângulo Mineiro, da região de Uberlândia, Araguari, é que as bandas de metal extremo são muito poderosas. E pesquisando sobre isso eu vi que muitas delas compartilhavam a cruz invertida, tanto na logo, ou sei lá, em fotos, em jeito de, sei lá, você faz uma foto, uma pose, ou em adereços da cruz invertida mesmo, performance. E eu falei assim, acho que isso aí é legal, pra eu, sei lá, vou começar a estudar isso aí e ver onde que vai me levar. E aí eu fiz esse ensaio conversando sobre quando que, sei lá, que ela entrou no metal, se ela não entrou, se ela é do capeta, se ela não é. E você fala justamente isso, né, as possíveis origens desse símbolo e depois a apropriação do heavy metal, né, para usar isso justamente com essa ideia de contestação. Eu lembro que teve uma época, que eu não sei quando, começou a surgir um meme do Papa João Paulo sentado numa cadeira e tinha uma imagem de uma cruz invertida atrás. Eu comecei a fazer, velho, então peraí, que cruz invertida que é essa que eu tô falando, sabe? O que é isso, né? Por que ela tá aqui? Que os católicos contam que... é um momento religioso aqui agora, né? E aí, que conta que depois que Jesus Cristo foi crucificado e tal, Pedro. Peter, pros chegados. Pedro, ele foi um discípulo, né, que ele começou a catequizar, assim, né, espalhar a palavra de Jesus Cristo, etc. E aí Nero, que era o governador lá de Roma, não curtia essa ideia assim, né, que ele também depois é chamado de anticristo, porque ele começou a perseguir os católicos e tal, os cristãos, né. E aí tem várias histórias horrendas, assim, que eu lia e eu falava, nossa, esse cara era um anticristo mesmo, velho. Sabe, tipo, do cara de pendurar os cristãos pra iluminar a cidade, o jardim dele, de pendurar uns postes pra botar fogo e tal. Conta a história que era comum ele matar os cristãos com uma cruz invertida, ficou conhecido como Cruz de Nero também durante algum tempo, era bem parecida à Cruz de Nero. E aí que depois que ele conseguiu capturar Pedro, ele pegou... E Pedro tem a história que conta que ele falou que ele não queria ser crucificado normal, e sim de cabeça para baixo, porque ele não seria digno de morrer igual a Jesus Cristo, né? E aí a igreja adota coisas relacionadas a Pedro com a cruz de cabeça para baixo para, sei lá, se relacionar ao Pedro. Achei na internet uma imagem de uma igreja de São Pedro, que tem uma maçaneta que você puxa, é uma porta, é uma cruz invertida, tanto que deve ser doido você entrar na igreja com a porta que é uma cruz invertida lá, né? E aí por isso também tem no trono lá dessa imagem que a gente viu do João Paulo com a cruz invertida, justamente por isso, né? Para associar a São Pedro aí que morreu com a cabeça para baixo aí. E aí você até fala sobre essa representação na arte, né? Do Michelangelo, do Caravaggio, que representam Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, na cruz invertida. E essa parte legal, assim, que como eu tô falando de arte também, não só de heavy metal, falando de arte, então eu trago essas representações desses dois artistas, que é legal, assim, as duas pinturas são muito fortes também, eu faço uma análise, uma leitura lá, e aí elas estão presentes justamente para dar ênfase também a todo esse esquema aí da cruz invertida dentro do cristianismo.
E aí, assim, muitos anos depois, o heavy metal se apropriou da cruz invertida, e aí você fala muito sobre o metal profano, que tem o ocultismo, que tem essa questão de propagar o horror, e aí você cita alguns exemplos, né? Você também tem aqui pra gente mostrar algumas obras. Isso, acho que esse aqui é um disco que talvez seja um dos maiores discos de metal aqui da região. É de Belo Horizonte, mas depois de um tempo o Wagner veio pra cá, pra Uberlândia, e continuou o sarcófago. Tinha um pezinho por aqui. Mas de Minas Gerais talvez seja um dos discos mais emblemáticos, que ele tem essa questão da cruz invertida na logo aqui, né? A gente vê tem 3 cruzes invertidas aqui. E que é muito comum as bandas, teve banda até da região também que utilizou esse esquema da cruz invertida na logo. Teve até depois um filme que saiu aí contando o pessoal lá do Mayhem, e que eles queimavam igrejas, né? Assim, que eles achavam que a Igreja Católica estava de alguma forma se apropriando demais da cultura regional da Noruega, então como forma de protesto, eles dizem, né, como forma de protesto queimava a igreja e tal. Começou a se apropriar desses símbolos, esses acessórios, essa estética grotesca, esse negócio cru e tosco, pra chocar mesmo, assim. Então, e eu fui gostando demais, assim, porque eu gosto disso que choca e sei lá, e que tem um que assim, tipo, se aquela pessoa não gostou, então eu acho que eu vou gostar. Minha mãe, se ela vê isso aqui, ela pira, sabe? Então, minha sogra, então, nem se fala. Você começa a rezar. É meio que uma questão de mostrar não aceitação, né? De, tipo, não submissão a algum dogma, alguma coisa isso. Que quer impor muito, né? Depois que eu fui começando a estudar assim, você vai vendo que, pelas letras também, né? Porque a gente tá falando de artes visuais, eu sou formado em artes visuais, só que o metal ele é um negócio muito doido, que ele é um movimento artístico multilingual. Linguagens na arte sei lá, os tipos de arte que existem, para falar grosso modo. Então, assim, a gente tem a linguagem da pintura, a linguagem da escultura, enfim. Então, o heavy metal ele é uma expressão ali multilingual, que se você tem as letras das músicas, você tem as músicas, você tem a parte visual, você tem a parte da performance. Então, ele engloba todo essas facetas da arte aí. Então, assim, você começa a estudar, você olha as letras, você olha os acessórios, a pose, o discurso, as performances, e aí você vai vendo que é uma coisa de expressão mesmo, assim, de que eles não aceitam. Porque aqui em Minas é um negócio muito religioso. Então, você tem igrejas. No interior de Minas, então, cada lugar, cada esquina que você vai, você vê uma igreja e tal. Então, eu acho que é isso, você vai contestar com o que tem mais presente, né? Então, se tá mais dominante. Se a igreja está dominando e você quer contestar, você vai contestar a igreja, enfim, né? Depois eu vou mostrando artistas da região que tomaram essa cruz invertida como uma coisa de vida, assim, né? Como sei lá, uma expressão de não aceitação, igual você mesmo falou, de não aceitação de dogmas religiosos ou dogmas, sei lá. E aí você fala como isso é forte, sobre como isso é forte para algumas pessoas. Aí você cita o exemplo do Klaus, você conta uma história, né? Amigão, Klaus, um abraço pra você. Essa história do Klaus é muito boa, que tava eu e o PC, que é um amigo meu e companheiro de banda, e a gente tava num bar, e a gente falou, vamos fazer uma pegadinha com o Klaus. O Klaus trabalha com serigrafia, então ele faz camisetas e tal, e ele tá inserido aí dentro do underground do metal extremo. E a gente ligou, pegou e começou a conversar com ele, falou assim, fingindo que era a voz de outra pessoa. Sei lá, a gente é tal pessoa e a gente quer fazer tantas camisetas. E eles, muito educados, como sempre, não, tudo bem e tal, o que você precisa e tal. Eu falei, não, eu vou fazer umas camisetas pra minha igreja aqui, enfim, né, eu sou da igreja tal, não sei o que, eu preciso de tantas camisetas. Ele não aceitou, assim, lógico, foi muito educado. Falei assim, eu não posso pegar esse serviço e tal, mas vou te passar o contato de quem vai poder fazer pra você e tal, no momento eu não posso te atender. E assim, ele não sabia que era a gente e tal, mas ele mesmo diz, depois tem um depoimento no livro, que ele é contra os dogmas ou essa imposição de ideologias religiosas, enfim, de qualquer outra coisa que ele mesmo fala que é o homem tirando proveito do homem, enfim, né? Ele tem as suas justificativas. Eu acho muito interessante porque eu pensei, nossa, velho, o cara nem sabia que era eu, podia muito bem aceitar, né? E tipo assim, viver, ninguém ia falar nada, né? Enfim, isso exemplifica o poder que o heavy metal tem, enfim, né? na vida das pessoas. Massa demais. Eu acho assim que igual você fala muito no livro, né? É tudo a vivência da pessoa.
Às vezes ele tem, a pessoa que adota essa ideologia e tal, ela tem algum motivo muito forte por trás, assim como a pessoa que segue uma religião tem um motivo muito forte por trás, e cada um segue vivendo sua vida e pronto, né? Sim. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre justamente isso, sobre a vivência do heavy metal, sobre adotar isso pra vida, que o tema é headbanging. Isso, yes. Eu só queria mostrar, que eu acho que eu não mostrei aqui o trabalho do Klaus, que esse aqui é uma das bandas dele, do Nox Spiritus. É isso aí, então fica ligado aí pro próximo vídeo, vamos falar do headbanging, que é um assunto bem legal, e acho que vai ser muito bom. Beleza? Se inscreve, sininho, like, comenta. Toda aí essa... não é profissional no YouTube. Valeu, gente. Até mais. Vamos lá. Aqui, só um instante. Aí, aqui parou, Igor, com essa mão aí. Pronto. Aqui foi. O áudio foi, né? Se for dizer pra gravar, confirma ali. Pois, velho. Então pronto. Nozes. Tá fumando? Tá.